Bom dia a todos os alunos, né? Infelizmente hoje eu não pude estar aí presente para dar essa aula presencial, mas eu gravei esta aula e vou deixar aí para vocês a revisão de ciências, certo? Então vou corrigir a atividade de ciências e logo depois que vocês virem esse vídeo, tem lá no Classroom uma atividade de revisão proposta para que vocês façam. Essa atividade irá valer até 2 pontos na prova, para ser somado com a nota da prova. Então, vocês vão resolver essa atividade, no final da aula vão entregar a atividade resolvida para a Janúbia, né? Vão destacar a folha do caderno de vocês, vão entregar aí para a Janúbia e ela vai me passar essas atividades e eu vou corrigir, e ela poderá valer de 0 a 2 pontos para serem somados com a prova. Então, nesse momento, vamos iniciar a correção da atividade. Então, 23 de novembro de 2021, revisão, matéria, energia, eletricidade e consumo sustentável. E atividade no caderno para a classe. Para casa, estudar para a prova. Então, vamos corrigir a atividade do capítulo 10, matéria e energia. Questão 1 da ciência prática. Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta já está assinalada aí, vamos só comentar as questões. Oxidação do ferro é um fenômeno físico. Isso obviamente é falso, né? Oxidação é a transformação do óxido de ferro é a transformação do ferro em ferrugem. O ferro deixa de ser ferro e passa a ser aquele pó amarronzado, conhecido como ferrugem. Então, como houve mudança na estrutura da matéria, ela não é um processo físico, é um processo químico. Porque processo físico não há mudança na estrutura da matéria. Quando a matéria sofre mudança em sua estrutura, o fenômeno é químico. Então, na oxidação, o ferro passa de ferro para ferrugem, então é um processo químico. Fusão. Fusão é uma mudança de estado. Toda mudança de estado físico da matéria é um fenômeno físico. Então, o material mudou apenas de estado físico, mas continua sendo a mesma coisa. Então, fusão do chumbo é quando eu pego um pedaço de chumbo e derreto. Ele não deixa de ser chumbo. Se eu esfriar ele de volta, ele volta a ser chumbo sólido. Então, esse fenômeno é físico. Combustão. Todo o processo de combustão é um fenômeno químico, porque toda combustão transforma uma matéria em cinza. Então há mudança na estrutura da matéria. Então isso aqui é químico. Queima do papel é um fenômeno físico. Ó, a queima é a mesma coisa de combustão. Então não é um processo físico. Houve mudança na estrutura da matéria. Então é um fenômeno químico. Ok? Então, o fenômeno físico não muda a matéria. Mudanças de estado físico são fenômenos físicos. Combustão, queima, é fenômeno químico. E toda operação que houver mudança da estrutura da matéria é fenômeno químico. Rasgar um papel, por exemplo. Se eu rasgar o papel, ele não deixa de ser papel. Então, é um fenômeno físico.
Já queimar o papel químico, porque ele deixa de ser papel, passa a ser cinza. Segunda questão. Aquecer uma barra de ferro até o ponto de fusão, que eu estou falando de mudança de estado físico. Eu estou aquecendo, eu estou só passando do estado sólido para o estado líquido. Recolher o líquido em uma forma esférica. Transformar em uma bola de ferro. É exemplo de qual fenômeno? Então é um fenômeno físico, pois a substância continua sendo ferro. Como eu disse, fenômenos físicos não alteram a estrutura da matéria. Apenas ele deixou de ser barra e passou a ser uma bola, mas sempre de ferro. Mudou só o formato, não mudou a estrutura. Considera as seguintes propriedades de um metal puro: a densidade, a resistência mecânica, a condutibilidade elétrica, ponto de fusão, dureza. Qual dessas propriedades podem apresentar valores diferentes se formarmos ligas desse metal? Então, se eu formar uma liga de metal, então a densidade do metal se altera. Um metal puro ele tem uma densidade, uma mistura de metal tem outra. A resistência mecânica também se altera. Se eu pegar, por exemplo, o cobre, ele tem baixa resistência. Se eu misturar o cobre com um outro metal, por exemplo, cobre com alumínio, eu vou ter outra resistência. Se eu misturar o cobre com uma porcentagem de ferro, então eu posso aumentar a resistência dele. Condutibilidade elétrica, ela não se altera. A condutibilidade elétrica dos metais não se altera. Ponto de fusão e dureza também se alteram. Então são 4 das características que se alteram. A única coisa que não vai alterar aí é a condutibilidade elétrica. Todo metal tem a mesma condutibilidade elétrica. Qual alternativa a seguir não poderíamos citar como propriedade geral da matéria? Então, propriedade geral da matéria é aquela propriedade que toda matéria tem. Quais são essas propriedades? É a impenetrabilidade, que dois materiais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Essa é uma propriedade geral da matéria. Indestrutibilidade é outra, as propriedades gerais. Impenetrabilidade, uma matéria não pode ocupar, duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Indestrutibilidade, a matéria não pode ser criada nem destruída, só transformada. Toda matéria tem inércia, que é a tendência de permanecer parada ou em movimento retilíneo uniforme. Extensão, toda matéria tem um tamanho, um comprimento, uma extensão. Então, extensão, impenetrabilidade, indestrutibilidade e inércia são características gerais da matéria, ou propriedades gerais da matéria. O odor, o cheiro, ele é uma propriedade específica. Cada material tem o seu odor característico. Quinta questão. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo denomina-se impenetrabilidade. Dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso é a impenetrabilidade, ou seja, um material não pode penetrar no outro. Questão 6. Um escultor recebeu um bloco retangular de mármore e habilidosamente transformou em uma estátua de celebridade. Podemos identificar matéria, corpo e objeto, e a partir daí esses três conceitos. Matéria é o mármore. É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então isso aqui está verdadeiro. Corpo, bloco retangular de mármore.
porção limitada da matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. O que se presta a um determinado uso é o objeto e não o corpo. Então aqui está falso. Objeto, porção limitada da matéria, não. Isso aqui é corpo. Então matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada da matéria. E objeto é um corpo que se presta a um determinado uso. Então a 2 e a 3 está trocada. Só é verdadeiro a 1. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que essa é uma propriedade específica. Somente a água ferve a 100 graus. Cada substância tem um ponto de ebulição diferente. Então essa é uma característica específica. Classifica as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Dissolução do açúcar na água. Isso é físico. Quando eu dissolvo o açúcar na água, ele não deixa de ser açúcar, é tanto que ele adoça a água. Depois, se eu ferver a água, eu vou voltar a ter o açúcar novamente. Envelhecimento dos vinhos. Os vinhos fermentam e se transformam em álcool. Então isso aqui é uma transformação química, porque o vinho, ao envelhecer, ele deixa de ser suco de uva e passa a ser uma bebida alcoólica. Houve uma fermentação. Então é um fenômeno químico. Preparação de cal a partir do cálcio. A cal nada mais é do que o cálcio triturado, formado pó. Então isso é um processo físico. O cal não deixa de ser cal. O calcário não deixa de ser cal ao ser transformado em cal. O cal é o calcário triturado, mas continua sendo calcário. Aliás, preparação de cal a partir do calcário, isso é químico, né? O calcário se transforma em cal, perdão. Porque na verdade, o calcário, o processo de transformação do calcário em cal, o calcário ele é quebrado, triturado, misturado com água e aí ele libera algumas substâncias químicas e o cal é um pouco diferente da estrutura do calcário. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite. Então, geralmente tem alguns medicamentos e algumas bebidas, como é o caso do vinho e da cerveja, que eles precisam estar em frascos escuros para evitar o contato deles com a luz, porque a luz provoca reações químicas em algumas substâncias, alterando essas substâncias. Então, aqui diz, alguns medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que evitem evaporação de um ou mais componentes, isso é verdadeiro, decomposição e consequente diminuição da quantidade de componentes que constituem o princípio ativo, isso também é verdadeiro. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais, isso aqui também é verdadeiro. Cada um desses processos, 1, 2, 3, corresponde a um tipo de transformação. Classifique respectivamente como evaporação é uma mudança de estado físico, então isso é um fenômeno físico. Decomposição de constituinte, o constituinte ele se desfaz. Então, houve alteração da matéria, isso aqui é químico. Formação de compostos indesejáveis também é químico, um composto transformando em outro. Então é físico, químico e químico. O resultado da conversão direta de energia solar
é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por placas escuras cobertas por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Então nós temos aqui a radiação solar e um coletor de energia solar. Esse coletor é de vidro. E embaixo desse vidro tem uma placa escura. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados para aquecimento solar. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Falso. O reservatório de água quente ele tem que manter essa água quente. Então ele não pode ser metálico, ele tem que ser feito de um material isolante, um material sintético isolante ou revestido com isopor. Então a 1 está falso. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Isso é verdadeiro também. Essa placa de vidro, ela fala, o calor quando entra, que ele vai querer voltar, ele é refletido de volta para o fundo escuro. Então a placa de vidro retém o calor entre ela e a parte, o sensor que vai recolher esse calor. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Isso também é verdadeiro. Corpos mais escuros absorvem mais energia. Corpos negros, eles absorvem toda a energia que recebe na forma de calor. Então é verdadeiro 2 e 3. Questão 11. Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água. As densidades desse composto são dadas a seguir. A água tem densidade 1000 e o álcool 800. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto. Em cada posto, mediu a densidade de cada um, obtendo. A partir desse dado, pode concluir que estava com o combustível correto somente nos postos 4 e 5. Por quê? A densidade da água é 1000, a densidade do álcool é 800. Só pode ter 4% de água, certo? Então 4% de água significa que se eu pegar 4% de 1000, vou pegar 1000 vezes 0,04. Eu vou ter que tirar da densidade da água 40. Mil menos 40 daria 960. E se eu pegar 40% de 800? Dá 32.
daria 928. Aí eu pego esse 928 e vou tirar mais 40%. Então, o que é que está acontecendo, que eu estou vendo aqui nessas contas todas que eu acabei de fazer? É que eu vou pegar 1.000 aqui, 800 a densidade do álcool, né? Fazer essa conta aqui melhor de novo aqui, ó. O álcool tem densidade 800. E eu posso botar o que? Até 20%, até 4% de água. Então, se eu pego 1.000 e tiro 4%, que é 0,04. Isso aqui dá 4.000. Duas casas decimais dá 40. Então, 800 menos 40 então o ideal é que a densidade fique entre 760 até 810. Então, acima de 810, eu não posso, aí o ar vai ter mais água do que eu deveria ter. Então, só nos postos 4 e 5 é que vai ter a quantidade certa de água. Acima disso aqui eu vou ter muita água bem misturada com álcool. A naftalina, nome comercial do hidrocarboneto naftaleno, é utilizada em gavetas e armários para proteger tecidos, papéis e livros do ataque de traças e outros insetos. Assim como outros compostos, a naftalina tem a propriedade de passar do estado sólido para o gasoso sem fundir-se, ou seja, sem passar pelo estado líquido. Esse fenômeno é chamado de sublimação, é a passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, é sublimação. Observe os seguintes fatos: uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, a pedra de naftalina deixada no armário, ela vai sofrer sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer vai sofrer solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo, ela vai sofrer evaporação. E o derretimento
de um pedaço de chumbo. Isso aqui é fusão. Então eu tenho sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Densidade é uma propriedade definida pela relação de massa e volume. Questão 15. Um motorista conduz seu automóvel de massa. Então veja bem, ó. A massa do automóvel é 2.000 quilogramas de massa. 2.000 quilogramas que trafega em linha reta com velocidade. Velocidade igual a 72 quilômetros por hora. Quando avista uma carreta atravessada na pista, transcorreu o tempo de 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem. Com desaceleração constante, aceleração igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando-se a massa do motorista, assinala a alternativa que apresenta em joules a variação da energia cinética do automóvel, do início da freagem até o momento de sua parada. Então, variação da energia cinética é igual a mv2 sobre 2. A velocidade de 72 km por hora, se eu pegar 72 e dividir por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Então isso aqui é igual a 20 elevado ao quadrado vezes 2.000 dividido por 2. Eu posso cortar 2 com 2 e aqui vai ficar 1.000. Então dá 400, 20 ao quadrado é 400 vezes 1.000, que vai ser igual a 4 vezes, aliás, menos 4 vezes 10 elevado a 5, porque foi uma desaceleração. Então, menos 4, o que é que eu fiz? Transformei a velocidade, 72 km por hora, dividi por 3,6, dá 20 metros por segundo. 20 elevado ao quadrado dá 400, 1.000 dividido por 2 dá 1.000. 400 vezes 1.000 dá 400.000. Que eu posso transformar em notação científica. Isso é 4 vezes 100.000, mais 100.000 é 10 elevado à quinta. Então é menos 4 vezes 10 elevado à quinta. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu no módulo lunar, pisou a Lua em 20 de julho de 69, a sua massa, incluindo o seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência, era de aproximadamente, então a massa do Neil Armstrong era 300 quilogramas. O campo gravitacional no lar, a aceleração na Lua, é 1/6 da aceleração terrestre.
Se a aceleração gravitacional da Terra é 10 metros por segundo, podemos afirmar que então a aceleração na Lua é 10 dividido por 6, que vai ser igual a 1, vou dividir 10 por 6. 1 vezes 6 é 6, para 10, 4, vírgula, baixo 0. 6 vezes 6, 36, para 44. Então dá 1,666, uma dízima periódica. Eu posso arredondar para 1,6. Pronto. A massa de Armstrong na Lua, a massa é constante em qualquer lugar do planeta. Então a massa na Lua, verdadeiro. A massa na Terra, isso aqui é falso. A massa na Terra é 300. Isso aqui é verdadeiro. Essa aqui já, a B e a D já estão erradas. O peso são diferentes em cada parte do universo, então aqui também é falso. Então eu já sei que a massa é 300. E o peso? Ora, ele tinha 300 quilogramas. 300 vezes 1,6. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 3 e 1, 4. Então, ele tem 480. 480 eu posso arredondar para 500 newtons. E aí eu digo que é o item A, o verdadeiro. Sobre a superfície da Terra, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Um astronauta pesa igual, então na Terra, o peso dele é igual a 700 newtons. Implica que a massa desse astronauta é igual a 700 dividido por 10. Que é igual a 70 quilos. Então esse astronauta tem uma massa de 70 quilos. Essa massa é constante em todo o universo. Em uma expedição à Lua, a massa desse astronauta será igual a 70 quilos. A massa dele na Lua e na Terra são as mesmas. E o peso? Ora, o peso dele na Lua vai ser 70 vezes 1,6, que vai ser igual a 6 vezes 7 são 42, vão 4, 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Aí tem um zero aqui com a vírgula aqui, dá 112 newtons. Associe a propriedade com a palavra correspondente. A quantidade de matéria de um corpo, isso é massa. Então, o A é massa. Propriedade que o corpo tem de permanecer no seu estado de repouso ou movimento, isso é inércia. B, inércia. Propriedade que possibilita a um corpo ocupar lugar no espaço, isso é volume. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, isso é impenetrabilidade. Então é DCAB. Um objeto pesa 600 newtons na Terra. Tem peso igual a 1625 newtons em Júpiter. Determine a gravidade desse planeta em metros por segundo, sabendo que a gravidade da Terra é 10. Então eu quero saber primeiro qual é a massa desse corpo. Então a massa vai ser igual ao peso dele na Terra, 650,
dividido pela aceleração gravitacional da Terra. Então a massa desse astronauta é 65 quilogramas. Logo em Marte, o peso dele 1625 é igual à massa, que é 65, vezes a gravidade de Júpiter. Logo, a gravidade em Júpiter é igual a 1625 dividido por 65. Cento e 65. Que vai dar 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2, 6, 12 e 1, 13. Então vai dar 25 metros por segundo ao quadrado a gravidade em Júpiter. Qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem aceleração gravitacional de valor muito próximo a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor do peso de uma pessoa cuja massa é igual a 60. Então o peso vai ser a massa, que é 60, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Aí eu tenho 9,8 vezes 60. 6 vezes 8 são 48, vão 4. 6 vezes 8 são 6 vezes 9 são 54. Com 4 dá 58. Uma vírgula aqui, então vai dar 588 newtons. Entre as transformações a seguir, assinale a alternativa que representa um fenômeno químico. Então, o fenômeno químico é aquele que transforma a estrutura da matéria. Sublimação da naftalina, sublimação é troca de estado físico, esse fenômeno é físico. Solidificação é mudança de estado físico da matéria, é fenômeno físico. Obtenção de oxigênio líquido a partir do ar atmosférico também é físico. O oxigênio é simplesmente retirado do ar, mas continua sendo oxigênio. Obtenção de gelo a partir da água é mudança de estado físico. Consequentemente, obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio, isso é químico, porque o hidrogênio e o hidrogênio mudam a sua estrutura e passam a ser amônia. Agora vamos para eletricidade, imenso reservatório de energia. Um corpo tem 2 vezes 10 elevado a menos 18 elétrons. Isso aqui é a carga elementar. E ela é negativa, porque é elétrons. E aqui essa carga elementar do próton, que é positiva. 4 vezes 10 elevado a 18 prótons. Como a carga elétrica de um elétron ou de uma partícula vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, podemos afirmar que o corpo está carregado com uma carga elétrica
Então veja bem, a carga elétrica é N vezes E, que é igual. Aí eu faço a diferença entre os portadores de carga. 4 vezes 10 elevado a 18 menos 2 vezes 10 elevado a 18. 4 menos 2 dá 2 vezes 10 elevado a 18, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 2 vezes 1,6 dá 3,2. Multiplicação de potência mesma base. Eu repito a base 10, subtrai o expoente. 18 menos 19 dá 1. Então dá 3,2 vezes 10 elevado a menos 1, que vai dar igual a 0,32 coulomb. A carga elétrica de um elétron é isso aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Em 10 segundos, 1 vezes 10 elevado a 20 elétrons passam pela seção transversal de um condutor. A corrente elétrica média nesse condutor em amperes é igual a corrente é o número de cargas elétricas que passa vezes a carga elementar. Então Q é igual a 1 vezes 10 elevado a 20, que é o número de cargas elétricas que passam, vezes a carga elementar. 1 vezes 1,6 dá 1,6. 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19, 20 menos 19 dá 1. Então dá 1,6 vezes 10. E 1,6 vezes 10 é 16. Então essa é a carga lá nesse condutor. E a corrente é a carga dividida pelo tempo. Então a corrente, a carga é 16, o tempo é 10 segundos, 16 dividido por 10 dá 1,6 ampere. Um bastão eletricamente carregado atrai uma bolinha condutora A e repele uma bolinha B. Nessa situação, a bolinha A pode estar eletrizada neutra, pode estar eletricamente neutra. Um resistor de 22 ohms flui uma corrente de 0,5 ampere, a DDP. Então, DDP é a mesma tensão, é a resistência vezes a carga. Resistência 22, a carga 0,5. 22 vezes 0,5, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa dividir por 2. Então, a DDP é 11 volts. Se uma seção transversal de um condutor é atravessada em 10 segundos por uma quantidade de carga igual a 5 coulombs, a corrente nesse condutor em ampere, corrente número de cargas é a corrente vezes o tempo. Então a corrente é a carga dividido pelo tempo. Se a carga é 5 ampere, a corrente é 5 dividido por 10, que dá 0,5 ampere. De acordo com a lei de Coulomb, assinala a alternativa correta. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos a seguinte: substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, evite o uso de chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente, acumule uma quantidade de roupa para ser passada no ferro elétrico de uma só vez, evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente, utilize a instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. As características comuns a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tendência no dia a dia de reduzir o consumo de energia elétrica convertido em energia térmica. Em 1820, o cientista dinamarquês Hans Christian Oersted não imaginava que, com uma singela experiência, descobriria um princípio físico fundamental para o funcionamento do motor elétrico. Esse princípio possibilitou o surgimento de grande número de aparelhos elétricos, tais como baterias, ventiladores, furadeiras, liquidificador, aspirador de pó, enceradeira, espremedor de frutas, lixadeira, até de inúmeros brinquedos movidos a pilha e ou tomada, como robôs, carrinhos, etc., utilizado em todo o mundo. Acerca do assunto tratado em relação ao motor elétrico, analise as proporções a seguir, coloque V ou F.
O motor elétrico é um elemento de trabalho que converte energia elétrica em energia mecânica de rotação. Isso é verdadeiro. O motor elétrico é uma máquina que converte energia mecânica de rotação em elétrica. Isso é falso. É o contrário. O motor elétrico é uma aplicação do princípio fundamental do eletromagnetismo, que afirma que uma força magnética vai atuar sobre um condutor elétrico e esse condutor estiver convenientemente colocado no campo magnético e percorrido por uma corrente elétrica. Isso aqui é verdadeiro. Então, é VFV. A matéria em seu estado normal não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso permite concluir que a matéria possui quantidades iguais de elétrons e prótons. Os três compostos X, Y e Z estão eletrizados. Se X atrai Y e repele Z, podemos afirmar que X atrai Y. Então ele tem cargas iguais. E X repele V. Então X repele Z. Então Y também repele Z. Então X e Y tem cargas iguais e Z tem cargas diferentes. X e Z tem cargas diferentes. Um bastão de vidro eletrizado positivamente, então eu tenho um bastão de vidro com cargas positivas. Foi aproximado de um pêndulo construído de um fio de nylon e uma esfera metálica oca muito leve, porém neutra. Verificou-se que o bastão atrai a esfera pendular. Analise as frases a seguir. Então o bastão inicialmente neutro, quando eu aproximo aqui, ele chama as cargas negativas para próximo de si e repele as positivas para longe. Houve indução eletrostática, verdadeiro. A esfera pendular tornou-se eletrizada negativamente? Não, isso é falso, ela não tornou-se. Ela só separou as cargas. Devido à indução eletrostática da esfera pendular, apareceram no seu lado esquerdo cargas negativas e do lado direito cargas positivas. Verdadeiro, está aqui, ó, separaram as cargas. A interação eletrostática entre as cargas condutoras e as induzidas fez surgir uma força de atração. Isso é verdadeiro também. Então é verdadeiro 1, 3 e 4. Se algum objeto inicialmente neutro adquire uma carga elétrica positiva, Q, podemos afirmar que algum outro objeto inicialmente neutro tornou-se cargas negativas menos Q. Uma pequena esfera de isopor B, pintada com a tinta azul, é atraída por uma esfera maior A, pintada de laranja. Tanto A como B estão eletricamente isolados. Nessa experiência é possível afirmar que as cargas elétricas de A e B são de mesmo sinal. Então veja bem. Uma pequena esfera B, na experiência é possível afirmar. A está atraindo B. Se A está atraindo B, significa que eles são cargas opostas. Que é exatamente o que está afirmando aqui. E aqui uma pessoa penteando o cabelo, depois ela pegou o pente e aproximou de um papel e o pente atraiu o papel. É porque o pente se eletrizou por atrito. Atritando vidro com lã. Vidro se eletriza com carga positiva e lã com carga negativa. Atritando algodão com enxofre, o algodão atrita-se com carga positiva e enxofre negativa. Porém, se o algodão for atritado com a lã, o algodão adquire carga negativa e a lã positiva. Quando atritamos algodão e quando atritamos com enxofre, o vidro adquire respectivamente carga elétrica positiva e negativa. Todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica é, por definição, um gerador de energia elétrica. Assim, a alternativa que se refere ao gerador térmico é responsável por aproximadamente 80% da eletricidade mundial.
A lei de Coulomb é uma lei formada por Charles Auguste Coulomb. Refere-se à força de interação entre duas cargas elétricas diretamente proporcionais ao produto entre as cargas. A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional às cargas da partícula, verdadeiro. As massas da partícula é falso, ao quadrado da distância é verdadeiro, e aqui é falso. Então é 1 ao quadrado da distância entre as cargas aqui. Aqui é falso porque ele está dizendo entre as partículas, não é entre as cargas. Por isso que isso aqui ficou falso. Aí só a 1 é verdadeiro. Com relação aos efeitos e aplicações da corrente elétrica, essa é a alternativa incorreta. O efeito Joule é que transforma energia elétrica em calor. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período de 70 a 2005. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por matas, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor do que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica na região inclui-se a destruição do habitat dos animais terrestres. Segundo dados do Balanço Energético Nacional do Ministério das Minas e Energias, matriz energética brasileira é composta de 80% hidrelétricas, aproximadamente 20% termoelétricas, 0,1% eólica. No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, com a emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte poluidora, colaborando com níveis altos de gases do efeito estufa em função do seu potencial de oferta. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural constitui sendo o mais importante fonte de energia atual. Trata-se de uma fonte não renovável que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na construção de matérias-primas. Então isso é o petróleo. São fontes de energia renováveis todos os recursos que têm capacidade de se refazer ou não é limitada. Com base nessa informação a seguinte, então liste as fontes de energia renováveis. Então a energia hidrelétrica é renovável, eólica, solar e biocombustíveis. Só não é renovável o gás natural. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis, pequeno, médio e longo, de acordo com a extração e consumo e a disponibilidade. Da alternativa a seguir, qual delas lista somente fontes renováveis de energia? Biocombustíveis mas o petróleo não. Energia solar é energia eólica, mas o urânio não é renovável. Urânio não é renovável, gás natural não é renovável. Energia hidrelétrica é, energia solar é e biocombustíveis é. Gás natural não é. Os recursos naturais renováveis e não renováveis, respectivamente, mais utilizados como fonte de energia no Brasil são a água e a biomassa, petróleo e gás natural. As fontes de energia podem ser classificadas renováveis e não renováveis. Diante dessa consideração, analise a afirmação a seguir. O petróleo refinado pode ser considerado uma fonte de energia secundária e não renovável. Verdadeiro. A energia solar, na sua função de aquecimento do ambiente e iluminação da Terra, deve ser entendida como uma fonte primária. Energia solar, fonte primária, também é verdadeiro. O etanol, em virtude de sua produção agrícola, geralmente ineficiente, isso aqui já está falso, porque o etanol é eficiente, então a terceira já é falsa. Podemos concluir que a energia primária é renovável.
Nem sempre. Então, estão corretas somente a 1 e a 2. Em 1985, o governo criou o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o PROCEL, e no ano de 1993 instituiu o selo PROCEL de Economia de Energia. É correto afirmar que o consumidor pode comprar uma geladeira, freezer e outros eletrodomésticos que têm melhor eficiência de energia. Para resolver a questão, leia a seguir sobre a fonte de energia e selecione as alternativas. Foi importante fonte de energia para a primeira revolução industrial, então foi o petróleo. Atualmente, as maiores reservas estão localizadas no hemisfério sul, principalmente na Venezuela. E um dos principais responsáveis pela poluição dos oceanos, pois queima e libera grande quantidade de óxido de enxofre na atmosfera. Deseja instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas. Cercado de altas montanhas, difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para o consumo, irrigação, lavoura, subsistência e pesca. Na região possui uma pequena extensão territorial. A incidência solar é alta. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar menos impactos ambientais? Termoelétrica. Não, termoelétrica sempre causa muito impacto ambiental. Eólica descarta porque é difícil acesso cercado de montanhas, então tem pouco vento. Nuclear não, porque é altamente poluente. Hidrelétrica não, porque ela tem uma pequena área de superfície. Então ela precisa inundar a cidade para poder criar uma hidrelétrica ali. Então é a fotovoltaica, energia solar. Porque ele diz aqui, ó, a cidade é cruzada por um rio, fonte de água. Na região possui uma pequena extensão territorial. Incidência solar é alta o ano todo, então a melhor fonte é a fotovoltaica, ou seja, a energia solar. Dentre as alternativas citadas, assinale a única que contém apenas fonte de energias renováveis. Mais utilizadas no Brasil. Solar, hidrelétrica e a eólica solar não é muito utilizada no Brasil. Hidráulica, madeira e biomassa são as mais utilizadas no Brasil. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, as células fotovoltaicas que produzem a tensão elétrica. Além de todos utilizar a eletricidade, esses processos têm em comum o fator de utilizar fontes de energia renováveis. O aquecimento global é uma das grandes preocupações da sociedade moderna. Quando se trata de fontes energéticas, qual das fontes listadas a seguir pode contribuir para a redução da emissão de gases? É a eólica, o vento. Águas de março definem se falta luz este ano. Este foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica porque a geração elétrica nas usinas hidrelétricas existe a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. O setor que mais utiliza ou consome energia elétrica no Brasil é a indústria. A usina hidrelétrica supera apenas 2,5% da energia total de 15% da eletricidade produzida pela humanidade. Um dos requisitos necessários para a instalação de hidrelétricas e que impede a utilização desse sistema de produção de energia em todo o mundo é a presença de grandes rios, preferencialmente de planaltos, para que tenha cachoeiras, grandes quedas d'água. A energia solar não provoca danos ambientais, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. Correto, pois não há queima de combustíveis nem ocupação de grandes áreas para a utilização dessa fonte de energia.
A energia nuclear é um tipo de energia que requer um custo alto para sua exploração. Na imagem acima, observe a estação de energia nuclear de Tihange, na Bélgica. Esse tipo de energia apresenta como matéria-prima o metal radioativo urânio. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. A empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, da energia eólica. Então, é a contenção da demanda urbano-industrial. Entre as alternativas a seguir, indica aquela que não se refere à energia nuclear. Depende de fatores climáticos e meteorológicos. A energia nuclear não depende disso. Energia mecânica e humana consumida dentro de uma fábrica era impressionante. Em geral, uma roda hidráulica sob forte correnteza proporciona a força motriz para as máquinas. Durante os primeiros anos, a barulhenta máquina pouco indicava que transformaria o mundo. O vapor como força motriz foi usado pela primeira vez em eficácia nas minas da Inglaterra. A principal fonte de energia para as máquinas a vapor nesse período era o carvão mineral. Solar, hidráulica, fotovoltaica e eólica são fontes de energia renováveis. Analise os tipos de energia e assinale a alternativa que relaciona sua fonte corretamente. Energia hidráulica e água. Biomassa são os biodigestores, não é o sol. Energia geotérmica, energia que vem do centro da Terra. Energia eólica é do vento. E energia solar é do sol. Então, a energia hidráulica ela é fornecida pela água. São exemplos de energia não renováveis aquelas obtidas a partir de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, xisto e gás natural, e de maneira radioativas, como urânio e tório. Assinale a alternativa correta sobre esse tipo de energia. Parafina, nafta e asfalto, gás natural e querosene são alguns subprodutos desenvolvidos a partir dessa energia. Essa foi a correção da atividade. Agora tem atividade para vocês fazerem em classe, já revendo a matéria. Então, um bom dia a todos. Façam atividade. No final, entreguem a Januber para que vocês tenham os pontos.